A pesquisa IPEC desta semana mostra que o ex-presidente Lula, do PT, subiu 1 ponto percentual e agora marca 47% das intenções de voto. O atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, se mantém com os mesmos 31% das duas últimas pesquisas, ocupando o segundo lugar. Ciro Gomes, do PDT, vem em seguida, com os mesmos 7% da última pesquisa. Simone Tebet, do MDB, subiu 1 ponto desde o último levantamento e tem 5%. Soraya Tronic, do União, manteve 1% das intenções de voto e é a última candidatura pontuando. Os candidatos Felipe Dávila, do Novo, que antes marcava 1%, Vera, do PSTU, Constituinte Emael, do DC, Léo Péricles, do UP, Padre Kelmon, do PTB e Sofia Manzano, do PCB, foram citados, mas não atingiram 1% das intenções de voto. Votos brancos e nulos têm 1 ponto a menos do que na semana passada, somando 5% das intenções. Entrevistados que não sabem ou não responderam permanecem sendo 4%. Considerando apenas os votos válidos, a pesquisa registra Lula com 52%, Bolsonaro com 34%, Ciro com 7%, Tebet com 5% e Tronic com 1%. Os votos válidos excluem brancos e nulos e são os que determinam o resultado das eleições. Um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais 1 para vencer as eleições no primeiro turno. A pesquisa IPEC também é conduzida de forma espontânea. Nesse contexto, Lula tem 45% das intenções, também com 1 ponto percentual a mais. Bolsonaro caiu 1 ponto e tem 29%. Ciro subiu 1 ponto e marca 5%. Tebet também subiu 1 ponto percentual e soma 3%. Dávila, Tronic, Emael e Sofia Manzano foram citados, mas não atingiram 1%. Léo Péricles e Padre Kelmon não haviam sido citados na pesquisa anterior e nesta são citados, mas também não atingem 1%. Vera não foi citada nem nesta pesquisa e nem na última. Brancos e nulos mantêm os mesmos 7% e 11% dos eleitores não sabem ou não responderam, 1 ponto percentual a menos do que no último levantamento. Em um eventual segundo turno, de acordo com a apuração desta pesquisa IPEC, o ex-presidente Lula venceria as eleições com 54%, 1 ponto a mais do que marcava na última, contra 35% de Bolsonaro, com 1 ponto a menos. Brancos e nulos seriam 8% e 3% dos entrevistados não sabem ou não responderam. Os 2 percentuais se mantiveram desde o último resultado. Pedro Bonenberg já está aqui comigo mais uma vez. Pedro, o presidente da República afirmou recentemente em uma declaração polêmica que ganharia as eleições em primeiro turno, mas as pesquisas indicam que nem mesmo em segundo turno o presidente ganharia. O que essa pesquisa IPEC traz de diferença também para as outras ou não houve muita mudança aí em menos de uma semana? Pois é, Elias, a declaração do presidente vai contra o que vem indicando todas as pesquisas, especialmente aquelas de institutos mais renomados, como é o caso do Datafolha e do próprio IPEC, que é aquele Instituto Exibop. Bom, Elias, entre tantos fatores a serem destacados, há alguns aqui eu selecionei para os nossos espectadores, em especial a questão da rejeição dos principais candidatos. Quando o Bolsonaro diz que ele tem chances de vencer ainda em primeiro turno, olha, um dos dados, especialmente um dos dados, Elias, que contradiz isso que ele vem falando, está em relação aí a essa situação da rejeição do atual presidente Jair Bolsonaro, que está no PL. Olha, primeiro começando pela desaprovação da gestão dele. Segundo a pesquisa IPEC, está em 59%, um dado de fato muito elevado e que certamente é algo preocupante quando se trata de eleições. Agora, um outro dado importante é em relação à rejeição. O que significa isso? Pessoas que foram questionadas pelas entrevistas da pesquisa e que disseram que de forma alguma votariam em Jair Bolsonaro. Segundo a pesquisa realizada pelo Instituto IPEC,
esse dado é de 50%, ou seja, metade dos eleitores não votariam em Jair Bolsonaro nas eleições deste ano. Olha, Elias, isso considerando o cenário de segundo turno, que a gente tem ventilado aqui pelas pesquisas, isso é praticamente o que a gente chama dentro desse meio de um termo ou de um dado proibitivo. Quando a gente pensa em 50% de rejeição, de pessoas que não votariam em algum candidato, isso é praticamente proibitivo para que ele consiga vencer as eleições, especialmente no segundo turno, quando ele vai lidar diretamente apenas com o adversário. Portanto, o que as pesquisas têm demonstrado é que Jair Bolsonaro tem um desafio muito grande em reverter o cenário eleitoral, especialmente neste momento com os dados de hoje. Lembrando que hoje, nessa terça-feira, dia 20 de setembro, quando a gente conversa, faltam 12 dias para as eleições. Basicamente, sem ser neste domingo, o próximo domingo já é o dia do primeiro turno. Então é um tempo ainda muito curto para que Bolsonaro possa fazer alguma manobra, para que possa investir de alguma forma e tentar fazer a reversão. E o que pode mudar de agora em diante? Olha, Elias, um movimento que nós temos visto já nas últimas pesquisas é em relação ao que alguns eleitores, alguns petistas especialmente, parte da esquerda, vem chamando de voto útil no candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O que é isso? Pessoas que, na ânsia, no desejo de vencer Bolsonaro ainda no primeiro turno, têm migrado o voto para Lula. Especialmente na candidatura de Ciro Gomes, isso tem acontecido. Há exemplo até de pessoas que têm renome, pessoas que têm uma influência fazendo essa migração. É o caso, por exemplo, do cantor Caetano Veloso, que havia declarado voto aberto a Ciro Gomes e que agora, diante desse cenário das pesquisas, migrou inclusive a campanha de Lula e tem apoiado o petista nesse momento para fazer essa eleição, essa possível eleição dentro de um primeiro turno. Outro cantor que fez esse movimento foi Tico Santa Cruz. Ele também declarava voto em Ciro e já anunciou que está fazendo a migração para a candidatura de Lula. Vale a gente acompanhar muito de perto nessas próximas 2 semanas de como é que a gente vai ter por aqui, Elias, uma migração de votos. E se a gente terá uma migração de votos para a candidatura de Lula. O QG petista, nesse momento, ainda sonha com uma eleição em primeiro turno. O que a gente ainda, pelo menos com os dados de hoje, acha ainda um pouco difícil. Já Ciro Gomes vem tentando construir ali alguma candidatura competitiva, mas não conseguiu passar dos 7%, principalmente nas eleições desse ano. Algo que tem colocado ele num cenário menos competitivo entre os 2 principais candidatos, Lula e Bolsonaro. A gente falava sobre rejeição, né, Elias? Vale lembrar que Lula tem, nesse momento, 33% de rejeição. A rejeição dele caiu 2% em relação à última pesquisa, o que pode indicar, de alguma forma, também esse voto útil que vem sendo falado nos bastidores e dentro dessa migração que já tem sido vista. Agora, é tudo ainda muito incerto, as eleições vão ser definidas no dia da votação, mas os dados são esses. E a gente vai acompanhar até o último dia, até o último minuto, cada informação e trazer para o nosso ouvinte, nosso telespectador, todo esse panorama aqui na TV Diversa. Elias. Sem dúvidas, Pedro. Eu queria também reforçar algumas questões extremamente importantes quando falamos sobre pesquisas eleitorais. Primeira questão é a seguinte, Pedro, muitas pessoas analisam pesquisas e são realmente aí expert em entender o cenário, em analisar todas as questões, porque são vários os institutos que fazem as pesquisas, cada um de acordo com a sua metodologia. E as pesquisas, claro, elas refletem também o momento, como é que o eleitor está pensando, quais são as regiões também que essa pesquisa foi feita. Ela, claro, tem um impacto direto nesses dados. Uma outra questão extremamente importante é que a pesquisa eleitoral é como se nós conseguíssemos sair da nossa zona ali de conforto, da nossa bolha social, porque muitas das vezes as pesquisas elas refletem não apenas o que o país como um todo tem pensado, mas também outras pessoas que são diferentes de mim, de você, do Pedro, de quem nos acompanha. Exatamente por isso que é necessário estar atento a elas, não ficar aí ouvindo poucas coisas, né, em relação às pesquisas eleitorais. Muitos falam mal de pesquisas eleitorais
eleitorais, mas são elas que refletem o atual cenário político, que servem inclusive para dar embasamento aos próprios partidos, para poder também aí pensar em estratégias de campanha, isso em todos os lados, não apenas em um ou em outro, mas em todos. Por isso é importante saber disso. As pesquisas eleitorais nos tiram das nossas bolhas sociais e essas bolhas, Pedro, muitas das vezes podem comprometer até mesmo a nossa intenção realmente de entender a realidade. Por isso, mais uma vez, mais uma pesquisa mostrada para você, nosso telespectador. E a gente segue, claro, também acompanhando todas as questões aí durante todo esse período eleitoral. Pedro, muito obrigado. Já, já.